Nós convidamos agora o advogado da APA, doutor Lúcio Correia Cassila. Boa noite. Boa noite. Quase que eu entrei no elevador. Eu queria cumprimentar as autoridades legislativas em nome do presidente, o vereador Antônio Carlos, os demais presentes em nome da presidente da associação, dona Vera. E meu nome é Lúcio Cassila, sou advogado da CRC Sociedade de Advogados, o escritório contratado pela associação para cuidar das causas que a associação entende, da Associação dos Animais, né, de proteção aos animais, que entendem pertinente a discussão. O vereador Bonafé falou que a ideia do projeto é uma consolidação das leis. Realmente, eu fui pego de última hora, faz uns 3 dias só que eu li a norma e tentei me atentar aos artigos específicos em relação ao transporte por tração animal. Mas aí hoje eu vi que é uma consolidação mesmo. Eu falei, mas está faltando isso, está faltando aquilo. E lá tem uma série de artigos revogados. Então, assim, quando o legislador, com todo respeito, hein, quando o legislador escreve o projeto de lei dele, ele escreve com mãos de expert, porque vocês são experts. Mas antes tem que ler com olhos de leigo. Porque numa consolidação a gente, legislador, acaba comendo bola, porque são muitos anos de produção legislativa. E aí aquele que lê não compreende, e o advogado vai dançar em cima depois para tumultuar a situação. Senão fica que nem aquele cara que escreve poesia, e é poesia para ele, só ele que entende, ninguém mais entende. Aliás, de poesia eu entendo pouco, estou convidando a todos aqui para o lançamento do meu livro no sábado na OAB. E eu vou subir lá na OAB, não vou subir de charrete, doutor Alexandre, que é muito alto, daí judiação com o cavalo, apesar de esses dias eu estar rodando no bairro do Quisizano, um dos bairros mais altos da cidade, e terem 6 charretes estacionadas lá. A não ser que elas foram teletransportadas, um cavalo levou as charretes. Pessoal, eu falei, é uma brincadeira, é fato isso, mas assim, a minha manifestação não é contra os charreteiros. O projeto de lei não tem absolutamente nada a ver. Enfim, a lei tem uma característica que é a finalidade. Uma das características é a finalidade da lei. E a finalidade da lei está expressa na ementa. E a ementa dessa lei dispõe sobre a implantação de plano municipal de proteção, defesa e controle das populações de animais no âmbito do município de Poços de Caldas. Questões de turismo, questões sociais dos charreteiros, questões culturais não são discutidas. Existe eles aqui dentro para que não se gere um novo problema, como disse, apaga a vela de um santo para acender a vela do outro. Mas não é essa a ideia. A gente não quer a morte dos charreteiros, a gente não quer que acabe o serviço, mas a gente precisa aqui discutir a eficaz proteção dos animais. Então, eu fiz uma série de apreciações técnicas jurídicas em alguns artigos, e eu vou deixar, pelo apertado do tempo, me disponibilizo, porque eu acho até que a minha exposição aqui seria um diálogo, para a gente sentar, caso seja do interesse de Vossas Excelências. Então, começando aqui pelo artigo 69, quais são essas posições que eu fiz? A lei tem o projeto de lei tem uma série, por ser uma consolidação, tem uma série de o que a gente chama de normas em branco, normas que dependem de regulamentação, que dependem de dados, de prazos, que dependem de fiscalização. Esse é o cerne, hein? Todas essas leis, essa aqui não precisaria. Todas essas outras funcionariam se nós hoje tivéssemos fiscalização. Não temos. Não adianta a gente tornar uma lei válida se ela não tem eficácia.
validade, não a eficácia. O artigo 69, inciso 4º, obriga animais a trabalhos exorbitantes ou que ultrapassem suas forças. Norma em branco. O que é ultrapassar as forças dos animais? A criação de animais sem comprovação de vacinação obrigatória. Quais são as vacinas obrigatórias? Quem determina isso? No processo da associação em relação ao transporte, o processo judicial da associação em relação ao transporte de animais, a associação apresentou a vacinação regular, duas vacinas. Ela apresentou de forma regular a vacinação. 2 vacinas foram aplicadas nos animais. Só que a vigilância sanitária determina 3. São 3 vacinas. Eu não sei o nome delas, mas hoje são 3 vacinas e uma delas, desde, salvo engano, 2016. Você lembra, Marcos? 2016. Essa vacina em específico nunca aconteceu. Mas às vezes é falta de informação para que eles possam tomar uma atitude. Às vezes é uma vacina simples, é uma aplicação simples e eles não têm essa informação. Enfim, aí eu corto um monte de informações aqui. No artigo 80, serão apreendidos os seguintes animais. Aí, inciso 4º, cuja criação ou uso seja vedado nos termos desta lei. E se o animal estiver dentro da propriedade privada? Não pode criar animal de grande porte. Aí o indivíduo tem um elefante. Eu não posso entrar na casa dele para pegar o elefante. Então, a gente tinha que, de alguma forma, vislumbrar essa possibilidade de o que vai acontecer se o animal estiver dentro. No caso da galinha, no caso do porco, que certamente vai ser incluído, enfim, animais que estejam proibidos a criação no perímetro urbano. Artigo 87. O resgate é a retomada da posse do animal pelo proprietário, realizada após a cessação dos motivos que deram ensejo à apreensão. Parágrafo 1º. Para o resgate do animal, o proprietário deverá efetuar os seguintes procedimentos. Inciso 4º. Apresentação de documentos comprobatórios de propriedade e de comprovante de endereço da propriedade rural em que o animal será mantido, no caso de animais de médio e grande porte. O parágrafo 2º, ele é redundante em relação ao inciso 5º do parágrafo 1º. Diz que depois de pagas as taxas, só que no inciso 5 diz depois de pagas as despesas e as taxas. Então ele diminui. Estou acelerando? Não, fica à vontade. Eu só não entendi. É o parágrafo 2º? Desculpa. É o parágrafo 2º do artigo 87. Ele é igual, ele diminui o que está sendo dito no parágrafo 1º, inciso 5º. Tudo bem? Amarrar o animal. No artigo 72, o legislador aqui está optando por, não sei, é proibido amarrar animais em cercas, muros, grades ou árvores das vias públicas. Já que o legislador optou por elencar os locais, podia ter simplesmente dito, é proibido amarrar animais nas vias públicas, tem que incluir os postes, né? Os postes, enfim, tem que incluir tudo, porque senão, meu cavalo está no poste, não está no muro. Aviso de maus tratos, artigo 78. É obrigatória a fixação de cartaz contendo telefones para denúncias de maus tratos contra animais nos seguintes estabelecimentos. Esses estabelecimentos, os maus tratos tem mobilidade e os estabelecimentos não. Então, eu sugiro a inclusão do inciso 4º nas charretes. Da destinação, artigo 89. A destinação dos animais não resgatados deverá obedecer às seguintes prioridades: adoção por particulares, doação a pessoas físicas ou jurídicas, inclusive entidades protetoras de animais devidamente cadastradas. Os incisos 1 e 2, que são esses que eu acabei de ler, tem que ter um texto de continuidade, exceto o ex-proprietário identificado, porque o ex-proprietário tem que pagar multa.
Aliás, o proprietário tem que pagar multa, tem que pagar as despesas, as taxas. Ele simplesmente não vai e depois ele doou um cavalo para ele. Aí já fica difícil o controle do pessoal, mas, enfim. Rodeios, saindo um pouco da questão, eu acho o artigo 95, a realização de rodeios de animais na circunscrição do município de Poços de Caldas obedecerá às normas gerais contidas nesta lei. Parágrafo único. Consideram-se rodeios de animais as atividades de montaria ou de cronometragem e as provas de laço, nas quais são avaliadas a habilidade do atleta em dominar o animal com perícia e o desempenho do próprio animal. Prova de laço é o desempenho do cavalo, mas não é o cavalo que está sendo laçado, é um bezerro, é um boizinho que está sendo laçado. Aí a dúvida, o espanto fica assim. Então, tem uma malabarista montada num cavalo branco, lindo, musculoso, bem tratado dentro do circo, ou tem um monte de cachorrinho bonitinho fazendo peripécias, muito bem tratados dentro do circo, não pode. Agora, laçar, derrubar, um cachorro correndo atrás, assustando, é assim que funciona o jogo de laço no rodeio. Isso pode. Eu acho que é um dissenso, mas eu não sei qual que é a política nacional em relação ao rodeio. Eu sei que tem uma política... Essa lei é a lei federal. Enfim, não sei, eu acredito que seja talvez seja uma disciplina concorrente que o município de Poços de Caldas pode ser está na vanguarda aí, sei lá, certo? Tudo bem? Artigo 103. Compete ao Departamento Municipal de Trânsito e Transporte, DEMUTRAN, emitir a documentação referente ao registro, licenciamento e emplacamento dos veículos de tração animal na forma dos modos estabelecidos em regulamento. Qual que é o regulamento? Quando sai o regulamento? Enquanto não tiver o regulamento. Eu posso só esclarecer? Claro. Você só me perdoa de eu esclarecer? Não, agora? eu vou ficar contente. Eu gostaria que porque fosse... senão nós estamos anotando tudo aqui, até porque é importante a gente deixar claro que isso aqui é uma prévia para a gente. Isso é um anteprojeto de lei. Quando a gente fala em regulamento, ela vai para o executivo que já publica o regulamento. Mas nós precisamos, e eu estou entendendo, e eu acho que é muito importante essa audiência, que a gente possa fazer algumas modificações. Eu gostei muito das participações, e é importante isso mesmo que nós fizemos. Esse trabalho é justamente esse, ouvir a população e saber o que a gente pode fazer. Agora, como é um anteprojeto de lei, o regulamento vem do executivo, o executivo que faz o regulamento das normas de processo licitatório, né, de divulgação, de como que vai ser feito, e aí compete ao executivo, por isso que a gente não colocou. Mas eu acredito que seja de extrema importância essas pontuações. Posso só complementar? Então, assim, o regulamento ele viria depois da transformação desse anteprojeto em projeto de lei, voltando para o executivo, e transformação de política pública. Então, ainda tem um caminho. Exatamente. E aí o regulamento vinha exatamente para delimitar melhor o que ainda está amplo na legislação. Eu sei que o regulamento é uma forma legislativa do executivo, mas nós não podemos ficar reféns. Sim. A lei tem que ter eficácia, não só vigência. A gente não pode gerar um trabalho, a população reunida, uma comissão super interessada, e a gente gerar possibilidades. Eu não sei como os senhores vão fazer, mas a gente não pode abrir espaço para ficar dependendo de terceiros, senão tudo que a gente fez foi em vão. Vamos depender de interesses diversos. Porque, na realidade, é só para esclarecer, esse daqui não é um projeto de lei, isso daqui não vai ser votado pela Câmara. Isso é um anteprojeto de lei que vai ser encaminhado ao Executivo, e aí a gente pede a contribuição da população para que a gente cobre do Executivo para ele que devolva. Tá. Né? Porque senão eles vão achar que a gente vai votar já. Né? Acho que é só para... É uma questão de ordem aí levantada pelo vereador Paulo Tadeu. É só uma questão importante, que é o seguinte. Existem iniciativas de legislação que são privativas ou exclusivas do Executivo. Essa é uma delas. Então, como é que a Câmara trabalha com essas iniciativas privativas, ou de iniciativa privativa exclusiva do Executivo? Ela faz o que nós chamamos de anteprojeto. Então, esse anteprojeto ele é enviado ao Executivo.
o Executivo manda para cá na forma de mensagem, um projeto de lei, mensagem encaminhando um projeto de lei. Esse projeto de lei vai ser discutido aqui. Depois nós vamos ter um ato normativo de hierarquia inferior à lei, feito pelo Executivo, que é exatamente um regulamento, que pode ser, nesse caso, necessariamente por decreto. Então, realmente, a tramitação legislativa abre esse espaço entre a vigência da lei e a vigência do decreto legislativo, mas isso é inevitável, não há forma de contornar isso. Artigo 103, capacidade. Em relação à capacidade de carga do veículo, precisava, como o colega Alexandre falou, precisava de alguém especializado para saber se essa carga, porque assim, diversas legislações de outros municípios indicam carga de 150 quilos. O código de postura nosso, anterior, revogado, último, indica 150 quilos, mas eu não sei qual... isso determinado que quem estipula, quem vai determinar isso é um profissional do Demutran, da capacidade do veículo. Assim como no artigo 117C, qual profissional do Demutran vai dizer o bem-estar do animal? Aí não sei se é o Demutran, acho que é como a colega, ou o colega, acho que a colega disse, tem que ser o pessoal de zoonoses, né? Tem que ser o pessoal que entende disso, ado a ado. Licitação. Artigo 104. Condução, exploração e trânsito de charretes de aluguel pelas ruas e logradouros públicos do município deve ser precedida de processo licitatório com o edital amplamente divulgado. Gente, qual o interesse público nisso? Por que isso é um serviço público? O que a gente está licitando? O direito das pessoas alugarem o serviço de charrete? Isso é um serviço público que dependa de licitação? Ou é o uso do espaço? A gente precisava ver aqui... Assim, eu não consegui achar um interesse público para se gerar uma licitação para que as pessoas explorem a locação. Espero que os senhores tenham encontrado aí um interesse público. O indivíduo interessado no serviço de transportes deve conseguir as licenças necessárias e só ele tem autorização para conduzir a charrete, a licença do cavalo e da charrete, e aí ele pode concorrer no processo de licitação. Qual o prazo do serviço licitado? Tudo bem, vocês estão falando que o edital, mas aí fica uma norma muito aberta, muito aberta. O executivo é que vai decidir por conta dele se isso dura para sempre, senão a gente pode gerar uma outra forma de transporte que a gente tem dificuldade. Desculpa, presidente. Isso está na Lei 8666, isso é uma lei federal. Não precisa estar na lei municipal. Não, eu então, entendo, esse prazo ele já está na lei federal, na Lei 8666, que é a lei de licitações. Tá, é que mais para frente eu vou falar uma questão que está gerando um impasse com essas questões de data. Qual o prazo do serviço de Estado? Parágrafo 3º do artigo 104. Os casos de afastamento por prazo superior a 15 dias serão analisados pela Secretaria Municipal de Defesa Social, ouvida a comissão consultiva. Salvo engano, essa comissão consultiva é determinada numa lei que será revogada de 1983, 87. Nunca houve essa comissão. Nunca. Não existe essa comissão. E se vai ser revogada a lei, tirou os critérios. Lá tem critérios, naquela lei tem critérios de como é formada essa comissão. Aí, aqui está tirando esses critérios e está citando a comissão. Voltando na minha opinião, à falta de interesse público, no artigo 105, parágrafo 4º, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos instalará nos pontos de charrete de aluguel recipientes destinados a receber o estrume coletado para posterior utilização. Isso é despesa, isso está onerando o município.
Parágrafo 5º do artigo 107. Serão instalados nos pontos de charretes abrigo contra intempéries, de modo a prevenir o estresse calórico. Isso é despesa para o município. Tem que ter contrapartida. Gasta, entra, tem que ter contrapartida para tudo. Eu não sei como que a gente vai dar, os senhores, né, vão dar a solução. Parágrafo 7º, será providenciado pelo município estábulo municipal para descanso e cuidado dos animais, localizado dentro de um raio de 5 km do ponto central de charretes, que contará com baias de alimentação. Isso é despesa consistente, um terreno dentro numa zona central, numa zona urbana. Doutor, só fazer uma pontuação. Essa questão que estaria sendo discutida seria a concessão, né, da exploração desse serviço, que já acontece hoje, seria a regularização. E nessa negociação da concessão, aí que você vai entrar na discussão das contrapartidas, os ajustes, de quem que é a responsabilidade disso e tudo mais. Ô Gustavo, Então, só aproveitar aqui para fazer uma correção da minha afirmação, doutor Cacilo. Não é a 8666, é a lei de concessão, é a lei 8.987. Específica da concessão. Tá. Que é um ajuste que a gente precisa fazer no anteprojeto. Já anotamos porque aqui. o anteprojeto fica dúbio se é autorização ou se é licença. Agora me veio a informação de concessão, mas são institutos totalmente diferentes, tanto que o vereador Paulo citou uma lei específica. Por que a administração pública deve arcar com tais despesas? Qual é o interesse público nisso? Não dá para a gente... Essa lei não cabe a gente discutir questões de turismo, questões culturais, questões sociais. Ela é de proteção aos animais. E ainda, superadas as questões... ainda que superadas todas essas questões, até o dia 20 de agosto, salvo engano, o doutor Paulo, que é craque nisso aí, já foi prefeito, acho que até o dia 20 de agosto tem que apresentar a lei orçamentária. Então, a eficácia dessa lei só seria para 2020. Não, a lei só vai ser aprovada se o prefeito mandar. Esse é um projeto de lei. Ainda que o prefeito aprove em toque de urgência, que a gente consiga essa semana, não dá para incluir essas pautas daqui um mês e meio numa... Não, o orçamento vota em dezembro. Dezembro? Dezembro. Não, mas ele o prefeito tem que encaminhar até mas setembro. ele chega até setembro, A Câmara 30 pode pôr de setembro. emendas. Tá, então vamos torcer que tudo dê certo até setembro, senão é 2020. Sim. Dos órgãos responsáveis pelas inscrições. Eu fiquei bem confuso aqui. O artigo 106 indica 3 órgãos: Demutran, Secretaria de Turismo e Associação dos Condutores. Os proprietários... O texto é igual. Tudo bem? Vocês já estão sabendo disso? Não, posso falar. Tá. Artigo 106. Os proprietários de animais terão inscrição obrigatória no Demutran, na Secretaria Municipal de Turismo, na Associação dos Condutores, revalidada anualmente. O artigo 108, além dos 3 elencados, inclui a vigilância e zoonose. Artigo 108, mesmo texto. Os proprietários de animais terão inscrição obrigatória no Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, na Secretaria Municipal de Turismo, na Vigilância de Zoonoses e na Associação dos Condutores. Bom, na minha humilde opinião, claro que o artigo 108 deve prevalecer, só que a gente precisa acrescentar um outro órgão, porque assim está exigindo a lei no artigo 107, parágrafo 2º. O atestado de saúde a que se refere o caput deste artigo deve ser encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde para fins de controle e avaliação da vigilância epidemiológica. Ou seja, precisa ter essa inscrição também na Secretaria de Saúde. Como ficaria o artigo, então? Doutor, eu queria, por gentileza, pedir para o senhor concluir, porque nós já estamos assim com o seu Perdão. tempo já mais já, do que esgotado, eu por entendo. gentileza. Das paradas da transferência, eu tenho uma dificuldade aqui nessas transferências aqui, porque as pessoas estão confundindo, a gente está confundindo um pouco alguns institutos, assim, a gente está confundindo licença, autorização e o objeto da licitação. A obtenção da licença será condicionada. No artigo 116, ele fala umas formas de transferência, né? Então, essa confusão é assim. A autorização,
é o documento pessoal do condutor que lhe autoriza a conduzir o veículo de tração animal, que tem validade de 5 anos. A licença é o documento que o proprietário da charrete e do cavalo tem para usar a charrete ou o cavalo como transporte, validade de 1 ano. E o objeto da licitação é direito perseguido pelo condutor e proprietário do animal e da charrete a alugar os serviços de transporte, que tem a validade do edital. Só que aí o que acontece? No artigo 116, tem um parágrafo aqui, que ele diz aqui, no caso de falecimento, ele fala da transferência. Ele diz que a transferência, no caso de falecimento, em caso de transferência, alienação de charretes, preposto de preferência. Alienação das charretes, não está vendo? No caso de falecimento do proprietário de charrete, então a falta será dado direito à família do falecido indicar terceiro para conduzir mediante aprovação da associação, enquanto durar o tempo do edital. Isso aí foi uma... Na verdade, depois eu compartilho o texto correto. Quando foi a primeira versão do arquivo para o site, essa parte ela veio desalinhada com o que a gente tinha definido. Então, as licenças obtidas pelos proprietários das charretes não poderão ser transferidas, exceto nos casos de incapacidade ou invalidez permanente, debilidade mental ou doença contagiosa do charretista, devidamente comprovados por médico habilitado pelo tempo determinado no edital. Então, não dá. A gente não sabe qual é o tempo determinado. Não, sim, aí esses pormenores a gente está anotando para corrigir. Mas a questão, por exemplo, de outros tipos de transferência, se não por esse caso... Tá. Não, está determinado no edital. Não. A gente não pode transferir o serviço público. O indivíduo participa de um certame e ganha, ele não pode sair negociando. O que ele pode negociar é a licença dele. A licença de validade de 1 ano ele pode negociar. Mas eu não posso falar que a licença é de acordo com o prazo do edital, porque eu não sei qual é o prazo. O prazo do edital pode ser de 3, 10, 15 anos. Não tem importância. É porque nós não Isso não precisa constar na lei. Oi? Isso não precisa constar na lei. Eu só não posso dizer que eu posso transferir a licença no prazo de duração do edital. Se você porque a licença pode tem durar prazos estabelecidos pela lei de concessão, uma lei federal. Entendeu? Não precisa. O edital vai dizer qual que é o prazo. 12 meses renováveis por mais 4 vezes, até o máximo de 60 meses. Normalmente é isso que se faz. Entendeu? O edital vai dizer. O que nós deixamos claro aqui é que não pode mais transferir. Só nesses casos. Entendi. Não, tudo bem. Aí conforme o edital, porque regulamenta pela prefeitura. Bom, eu acredito que seja isso. No caso, teve um artigo aí que eu retirei a inscrição dos charreteiros, porque a gente não pode exigir, proibição constitucional, a gente não pode exigir que o charreteiro fique associado. Então, eu não posso gerar uma obrigatoriedade de uma inscrição, né, na Associação dos Charreteiros. Tá bom? Obrigado. Obrigado pela atenção aí. Nós convidamos agora